Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é o espelho retrorefletor, para entender o brilho do olho de gato. Nesse vídeo, a gente vai primeiro estudar o espelho retrorefletor, a física envolvida. Num próximo vídeo, se você deixar aqui nos comentários que quer entender, eu vou te explicar a parte do brilho do olho do gato. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora, para começar, eu vou te dizer de onde eu tirei a inspiração para fazer esse vídeo. Lá do CREF, o site do professor Fernando Lang da Silveira, ele escreve a maior parte das publicações de lá, tratando do Centro de Referência para o Ensino de Física. Te convido a dar uma visitada na página dele. Vamos então entender o que a gente vê nessas fotos. O olho do gato está brilhando, o olho deste outro animal, que eu nem sei qual que é, também está brilhando à noite. E aqui, olha só essa sinalização horizontal aqui no chão, no pavimento onde você vai ter passagem de veículos. A gente observa que esse brilho é a reflexão da luz que é jogada sobre o objeto. Mas você vê que esta reflexão da luz, ela está intensa e concentrada na volta, né? Você joga a luz para o olho do gato, o flash de uma câmera fotográfica ou para o olho de um animal, e você vê que esta luz retorna para a câmera, e nessa situação, o brilho que você observa é bem intenso. Vamos tentar entender a física envolvida na lei da reflexão para esses casos e para casos ainda mais gerais. Observe que eu tenho dois espelhos. Este primeiro espelho do lado de cá eu vou chamar de E1. Este outro espelho, E2. Um raio luminoso vem incidindo neste primeiro espelho e vai refletir. Depois de refletir no primeiro espelho, vai refletir no segundo. Suponha que a gente tem um certo ângulo qualquer entre esses dois espelhos. Vamos chamar este ângulo bem de cá de ângulo alfa. Tudo bem? Pronto. Então, primeira história que a gente vai ter. Um raio luminoso incidiu, espelho 1, dois espelhos formando um ângulo alfa entre si. Vamos estudar a reflexão da luz no primeiro espelho. Vem comigo. Para estudar a reflexão da luz, primeira coisa que nós devemos saber: a lei da reflexão da luz exige que a gente desenhe uma tal de uma reta chamada reta normal à superfície. Douglas, o que significa normal? Uma reta perpendicular à superfície do espelho. A segunda lei da reflexão da luz, porque a primeira diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido pertencem a um mesmo plano. A segunda lei da reflexão nos diz que o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio que está incidindo e esta reta normal, vamos chamar de x aqui, deve ter o mesmo valor do ângulo de reflexão. Então eu vou chamar este ângulo aqui também de x. Douglas, por que a gente não mede o ângulo com a superfície do espelho? Por tradição, é mais conveniente a gente usar a tal da reta normal, principalmente quando existem superfícies curvas, espelhos curvos. Então, a reta normal é a melhor forma de se trabalhar com ângulos relacionados a superfícies. Então, tá aqui, ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Mas vai haver uma segunda reflexão. E neste segundo espelho, a gente também vai ter de desenhar a reta normal que está aqui perpendicular ao espelho 2. Vamos fazer esse desenho. Assim, ele incidiu aqui com um ângulo y que eu não conheço e refletiu com o ângulo y igualzinho. Esses y's aqui eu não sei quanto valem. Mas qual vai ser o nosso grande objetivo? Encontrar o ângulo entre este que entrou, este raio de luz que entrou e este que saiu. A gente vai representar cada um desses raios luminosos por um vetor. Este aqui é o vetor do que entra, do original, e este aqui é o vetor que representa a saída do raio luminoso. E o ângulo entre esses dois vetores aqui, eu vou chamar de um ângulo delta. Qual é o valor deste ângulo delta? Bem, para a gente encontrar, a gente precisa conhecer um pouco de geometria.
Dê uma olhadinha, por exemplo, neste triângulo aqui que eu vou pintar de pontos vermelhos. Você deve observar que aquele ângulo delta ali, ele é um ângulo externo a este triângulo vermelho pontilhado. Se é um ângulo externo, ele é a soma dos ângulos internos. Douglas, isso é uma regra? Exato, seu professor de matemática vai te ensinar isso daí. Este ângulo de cá do nosso triângulo são 2x. Então, você vai ter 2x. E aqui deste outro, essa outra quina aqui do triângulo, 2y. Então, mais 2y. 2x mais 2y é o valor de delta. Agora, Douglas, eu queria relacionar esse desvio ao valor do ângulo entre os dois espelhos. Dá para fazer isso? Dá. Mas observe, a gente vai trabalhar agora com este triângulo que eu vou pintar de verde para você. Douglas, o que a gente vai fazer nesse triângulo verde? Eu só conheço um ângulo aí, este alfa. Calma. Você lembra que o ângulo entre a normal e o espelho é 90 graus? Se esse pedacinho aqui vale x, este restante aqui, ó, já que o ângulo total é 90, isso aqui é 90 graus menos x. Ah! E aqui deste outro lado, a gente vai fazer a mesma história. Se o ângulo entre a normal e o espelho vale 90 graus, este outro pedaço aqui vai ser 90 graus menos y, que é aquele pedacinho de lá. Douglas, e agora? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Escrevendo que alfa mais 90 menos x mais 90 menos y é igual a 180, a gente agora acabou de criar um sistema de equações. Eu vou organizar esse sistema para que você consiga enxergar de maneira simples o resultado que eu quero. Eu, então, coloquei o 2 em evidência. 2 aqui em evidência fica 2x dividido por 2, fica x. 2y dividido por 2, fica apenas o y. Então, essa é a nossa expressão para o delta. Já no caso da equação que envolve o alfa, a gente vai cancelar 90 mais 90, que dá 180. Passo o menos x para o outro lado, ele vira mais x. Passo o menos y para o outro lado, ele vira mais y. Agora, você já deve estar notando que o nosso delta e o nosso alfa estão relacionados a essa soma x mais y. E fica fácil ver que o valor do delta é igual a 2 vezes o alfa. A gente vem bem aqui e substitui x mais y por alfa. Toda vez que você incidir um raio luminoso num par de espelhos que formam um ângulo alfa entre si, o raio refletido vai refletir 2 vezes e vai ter um desvio total 2α. E o mais interessante, não interessa com que ângulo se entra, nem com que ângulo aqui se reflete no 2. Ó. Independente do ângulo com que o raio luminoso chegue a este par de espelhos, ele vai sofrer o mesmo desvio total, que é 2α. E o que isso tem a ver com o olho do gato? O caso especial em que α é igual a 90 graus. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de Física para o Ensino Médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. Quando os espelhos estão associados 90 graus entre si, se o alfa é 90 graus, então o delta, que é o desvio total, vai ser 2 vezes o alfa, 2 vezes 90 graus, são 180 graus. Douglas, o que isso quer dizer? Que o raio luminoso entra, mas quando sai, ele sai na mesma direção, mas com sentido oposto. Este é o significado dos 180 graus. Douglas, qual que é a diferença entre 180 e 0? 0 é quando os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. 180 é quando eles estão na mesma direção, mas com sentidos opostos. Douglas, como assim? Vou pegar 2 chaves de fendas para te mostrar. Aqui eu tenho 2 chaves de fenda na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo é 0. Na mesma direção, mas com sentidos opostos, o ângulo é 180 graus. Entendeu a diferença? 180, 0. Bacana?
Ah, Douglas, e aí? Olha só o que aconteceria se eu jogasse vários raios luminosos nesse par de espelhos em ângulos diferentes, mas um conjunto de raios. Olha lá. Observe aqui, então, que quando o raio luminoso incide num ângulo, ele volta no mesmo ângulo, só que no sentido contrário. Aqui, ó, a mesma coisa. Esse sistema é chamado sistema retrorefletor, e é isso que vai acontecer no interior do olho do gato. Por incrível que pareça, existem espelhos dentro dos olhos do gato. Como assim? É espelho como no nosso dia a dia? Não. É um sistema retrorefletor um pouco diferente, não só nos olhos do gato, mas nos outros olhos, nos olhos de animais de hábitos noturnos, caçadores também. E a gente copia essa estratégia da natureza para fazer sinalização horizontal na segurança do tráfego de veículos. Se você quer saber sobre esse tema, deixe nos comentários do vídeo. Eu quero saber qual é o seu grau de interesse para a gente produzir o vídeo explicando essa parte do conhecimento que envolve um pouco de biologia. Gostou do nosso vídeo de agora? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.